Olá, alunos, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre poder, política e Estado, tá? Agora a gente vai começar a focar propriamente no conceito de Estado e vamos falar também da forma de organização do governo no Estado moderno, tá bom? Bem, em primeiro lugar, a gente vai partir então aqui da definição do conceito de Estado de maneira geral. Lembrando, para aquele que entrou agora nesse vídeo, que existe a primeira parte sobre essas aulas de poder, política e Estado, tá? Então, é preciso assistir a aula anterior, principalmente que vai definir muito bem o conceito de poder, para poder estar assistindo essa agora. Então, presta atenção aí. Vamos lá, então. Então, no que se refere ao conceito de Estado, o que a gente traz aqui, em primeiro lugar, é que a característica relevante do modelo de organização do Estado, o Estado moderno, que é aqui o que a gente vai estar estudando, é justamente a racionalização da gestão do poder. Quando que isso vai acontecer? Lá, né, no período o advento da sociedade moderna, ali, período de transição ao Renascimento, para o Iluminismo e tudo mais. Essa racionalização da gestão do poder, ela se torna possível quando ocorre o processo de secularização política. E o que significa secularização política? É justamente o processo de separação entre a esfera política e a esfera religiosa. Tudo bem? Então, o poder, ele deveria ser amparado aqui, né, para que ele se tornasse de fato racional. Vamos lembrar lá do conceito, né, do racional legal, a dominação racional legal. Ele tem que ser amparado, então, em uma máquina administrativa, burocrática, que é composta por um corpo qualificado de auxiliares técnicos que operam com base em procedimentos pré-estabelecidos e, aqui isso é muito importante, impessoais, para evitar, então, a pessoalidade, que a pessoalidade interfira nas relações entre o soberano e os seus súditos. O que existe agora, então, é um conjunto de leis e normas que devem ser respeitados. As pessoas, elas são tratadas como iguais dentro do Estado moderno, tudo bem? Civicamente iguais, juridicamente iguais, de modo que, sem a impessoalidade, a coisa não funciona. Então, quando perguntarem a vocês o que é a burocracia, vocês vão dizer que a burocracia é necessariamente uma forma de organização da gestão, tá? No caso aqui da gestão pública das coisas que são referentes ao espaço público, e elas são muito hierarquizadas, tá? Então existe aí uma conformação, graus hierárquicos entre essas pessoas que estão compondo, né? Esse corpo técnico compõe, né, essa burocracia, e impessoal, ou seja, não importa quem a pessoa seja ou deixa de ser, necessariamente ela tem que seguir ali o procedimento, tem que pegar sua fichinha, ficar na fila, aquela coisa toda. Tudo bem? Ah, professor, mas a burocracia é algo ruim? Não, não é algo ruim. O problema é justamente esse processo de burocratização, ele acaba se tornando um empecilho devido, né, à inviabilidade. Então, burocracia, o povo fala, porcaria da burocracia, o tempo, não sei o quê. Então, ela é necessária, mas ela não é algo ruim, totalmente negativo, tá? Ela é necessária. Então, se ela é necessária, ela acaba sendo uma coisa positiva, justamente para que as pessoas sejam tratadas dentro de uma questão da igualdade e tudo mais. O problema é o que fazem com ela, tá? Em segundo lugar, gente, eu não coloquei aqui, mas eu já disse anteriormente, a questão do Estado, tá? Para o Weber, vamos lembrar lá do Weber, ele vai trazer que o Estado moderno ele se funda necessariamente com a possibilidade do uso legítimo da força. Então, para o Weber, a violência legítima por parte do Estado, sendo ele o único que pode usar da violência quando quer, é necessariamente uma das principais características do Estado moderno, tá? Então vamos ficar atento a isso. Lembra que o poder político ele se exerce enquanto último recurso com a possibilidade do último recurso do uso da força, tá? Da violência. Então isso é muito importante, beleza? Bem, a partir disso então, nós podemos agora falar sobre a forma como se organiza o Estado moderno, tá? Então a gente vai falar primeiro da forma como está organizado o governo, os poderes e tudo mais, para em segundo momento a gente falar sobre as formas de Estado moderno que se deram ao longo da história. Bom, em primeiro lugar, no que se refere a formas de organização do Estado moderno, nós temos aqui
a monarquia e a república, tá? São as duas formas que existem, tá? Nesse Estado moderno que a gente conhece hoje. Então, a autoridade que administra o Estado é o governo, tá? E aí a gente pode falar sobre formas de governo, tá? A monarquia e a república, e essa forma de governo ela vai ser determinada pela forma como está instituída a relação entre governante e governado. Eu estou falando aqui das estruturas e das relações de poder. Então, a monarquia e a república são as formas básicas de governo. Quais que a gente tem aqui? A gente tem, em primeiro lugar, a monarquia. A monarquia é o governo de um só, apenas um líder que governa. A forma de governo predominante durante a Idade Média foi a monarquia, tá? Mas ela também vai existir ainda em alguns países do mundo. O cargo do chefe de Estado é hereditário, ele é vitalício, tudo bem? Ou seja, o indivíduo, quando ele nasce, ele já está predestinado a ser aquele governante e ele só vai passar esse cargo quando ele morrer, tudo bem? Então, hoje, é importante compreender que não existem mais monarquias absolutas como existiu lá naquele período. Hoje as monarquias são majoritariamente limitadas e constitucionais. O poder do soberano ele é restrito e ele tem que aceitar o papel e o poder dos outros órgãos, tudo bem? Como parlamentos e gabinetes. Então, quem governa nas monarquias é o parlamento, não é o monarca, tá bom? Depois eu vou diferenciar aqui o conceito de chefe de Estado e chefe de governo, isso vai ficar mais claro. República, por sua vez, é necessariamente uma conquista democrática. E lá na Revolução Francesa que a gente vai ver o advento da Primeira República, nessa República moderna. Ah, professor, é República Romana. Não, mas aí é outra história. Aqui a gente está falando do Estado moderno. A sociologia, a ciência política, ela vai se preocupar muito mais com isso agora. Então, essa república ela vai se destacar justamente pela rejeição aos governos de origem aristocrática e oligárquica, né? Nas repúblicas, o chefe de Estado, ele é eleito, tá? Ele não tem um cargo vitalício, ele não tem um cargo hereditário, não, ele é eleito e o cargo não é vitalício porque ele dura aí períodos determinados, geralmente é 4, 5 anos, podendo ser reeleito uma vez, tá? Como o caso do Brasil. Bem, qual a diferença então entre chefe de Estado e chefe de governo? Chefe de Estado é a figura que representa o país, tá? Ele vai ser representativo, então, da nação, da legitimidade do governo, e o seu papel é muito mais diplomático, né? Ele seria aquele cara que retifica tratados internacionais, ele está muito mais nisso, né? Porque ele faz parte, ele é a personificação do Estado, como se fosse isso. Ele está presente em festas e cerimônias, ele vai para a inauguração das obras públicas, os eventos, né, encontros com autoridades internacionais, os programas humanitários e tudo mais. Por outro lado, quem governa mesmo é o chefe de governo. Ele é a figurativa dos setores e dos departamentos públicos. Então, o seu papel é muito mais voltado para dentro, para a manutenção do país, da nação propriamente, né? O governar o espaço público, né? Administrar as coisas. Então, o seu papel é administrativo e executivo. Ele é o chefe do Poder Executivo, ele coordena o Poder Executivo, tá? E então as decisões governamentais todas partem dele, né? Por isso que ele tem o controle aí dos departamentos do governo, supervisiona, né? Vai estar gerando, criando, etc. Né? Ele cria o corpo de governo durante o seu período de mandato e tudo mais. É importante a gente saber essa distinção, porque agora a gente vai discutir os diferentes sistemas de governo. Então, a gente tem dois sistemas de governo na nossa sociedade moderna, que é o presidencialismo e o parlamentarismo. O sistema de governo ele depende do relacionamento entre os poderes executivos e o poder legislativo. Ou seja, o modo como interage esses dois poderes no exercício de suas funções constitucionais que caracteriza o sistema de governo que predomina no mundo ocidental, o presidencialismo e o parlamentarismo. Bem, vamos lembrar então que existem três poderes na nossa sociedade. Esse modelo ele foi criado por um pensador chamado Alex Tocqueville, né? O Tocqueville, então,
ele vai dizer que o poder, para que ele não se torne absoluto e tudo mais, ele tem que ser controlado pelo próprio poder. Então é necessária a divisão dos três poderes. É aí que ele traz a ideia, né, da divisão do poder executivo, do poder legislativo, e o que eu não coloquei aqui é o poder judiciário. Então, em primeiro lugar, veja bem, qual que é a função do poder executivo? O poder executivo é aquele que administra a coisa pública, tá? Então, tudo que é público, as fortunas, né, o bem público, o dinheiro público, tudo isso é responsabilidade do poder executivo, que dentro, né, de um país como o nosso, ele vai ter algumas instâncias. Então você tem a instância federal, né, que seria o presidente e o seu corpo de ministro. Você vai ter a instância estadual, que seriam, né, os governadores dos estados, e a instância municipal, que vai ser aí os nossos prefeitos, tá? Que, no caso de governadores e prefeitos, eles têm os seus secretários que eles escolhem, que eles indicam para assumir determinadas secretarias e pastas aí do governo, tudo bem? São eleitos, sempre eleitos, né, a partir de votos majoritários, né, um processo, uma eleição majoritária, a gente vai diferenciar aí as eleições, e aí eles atuam dentro do governo junto ao poder legislativo. O legislativo ele também tem a responsabilidade de estar fiscalizando, né? Ele cria as leis, ele vai estar fiscalizando o poder executivo e ele vai ser composto por um corpo de parlamentares que são eleitos a partir de uma eleição proporcional. Depois eu vou definir aí, diferenciar. Então, veja bem, numa esfera federal do nosso país, a gente vai ter o poder legislativo sendo composto por senadores e deputados. Numa esfera estadual serão os deputados estaduais, e na esfera municipal a gente tem os nossos vereadores, tudo bem? E por fim o Poder Judiciário, que é aquele que vai julgar, né, as leis, interpretar as leis que são votadas pelo Legislativo. Então aqui, esses já não são eleitos, tá? Eles entram dentro do espaço público, eles atuam no espaço público a partir de um processo meritocrático, geralmente são concursos públicos, né? Indicações de cargos, etc. Então, esses caras eles estão lá necessariamente por mérito. E aí seriam os juízes, desembargadores, né? Então outras instâncias aí que cuidam de outra coisa. Então todas as ações do Poder Judiciário não podem ser ações políticas, senão aí a gente tem um problema muito sério. Tá? Então esses são os poderes principais que existem. E é importante entender então que dentro do sistema de governo o que existe é o processo de interação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. E como que funciona isso? Bem, conforme vai se dar essa interação, a gente vai ter o governo presidencialista ou o governo parlamentarista. Vamos ver como que isso funciona, então. Em primeiro lugar, o presidencialismo, porque eu acredito que ele é um pouco mais simples para o nosso entendimento, já que nosso país é presidencialista. Então, no sistema presidencialista, o presidente ele é eleito de maneira direta ou indireta, tá? Ah, professor, mas quando que acontece essa questão das eleições indiretas? Bem, por exemplo, as primeiras eleições com a abertura política durante o período da ditadura militar, né, as primeiras eleições elas se deram de maneira indireta, por meio do parlamento, tá? Mas geralmente as eleições são diretas, tá? Então, esse cara vai ficar lá durante um período determinado, onde ele vai exercer essa função executiva. E esse cara, aqui, no caso do presidencialismo, ele acumula a chefia de Estado e a chefia de governo que a gente acabou de explicar. Então, ao mesmo tempo, ele é a figura representativa do país, mas ele também é a figurativa do país, tá? Então, ao mesmo tempo, ele está preocupado com as questões diplomáticas, mas ele também está preocupado com a coordenação, né, do espaço público, das questões públicas de maneira geral. Ele também vai governar. Então, dentro desse sistema, o poder executivo ele se concentra no presidente e a sua prerrogativa é escolher os ministros, os gestores que vão cuidar das diferentes políticas públicas, né? O que a gente tem no sistema presidencialista é uma independência entre poder executivo e legislativo na origem, ou seja, dentro da constituição deste poder, tá? A eleição é desvinculada. O que eu estou querendo dizer? Dentro do processo eleitoral, não que um não dê apoio político para o outro, não é isso, mas do processo eleitoral ele é separado, ele é distinto. Nós escolhemos os nossos legisladores e nós escolhemos os nossos
executivos de maneira separada, desvinculada, tudo bem? Lógico que dentro, né, existe essa independência política entre executivo e legislativo, mas existe também a interação no governo. O executivo ele não pode fazer tudo o que ele quer. Então, por exemplo, a gente observa que às vezes os nossos presidentes eles querem, por decreto, impor algumas coisas. Isso tem um limite, tá? Se houver uma discordância por parte do legislativo ou também do judiciário, porque fere a Constituição ou é um absurdo completo, eles vão intervir, eles vão vetar esse decreto presidencial. Então, a interação, ela existe. Existe uma independência, sim, muito mais do que no parlamentarismo, porém a interação, ela tá acontecendo. E, por fim, né, a gente tem aqui o governo parlamentarista. Esse sistema parlamentarista, por sua vez, a interação ela é oposta, ela é muito forte, ela é constante, ou seja, ela já se dá na fundação do Poder Executivo. O que eu estou querendo dizer é que quem elege o chefe do Executivo, né, o chefe de governo, portanto, é justamente o parlamento, porque aqui existe a separação entre o chefe de Estado e o chefe de governo. Veja bem, no caso de monarquias parlamentares, o monarca, né, ele vai ser um chefe do Estado. Já o primeiro-ministro é o chefe de governo. E no caso das chamadas repúblicas parlamentaristas, existe um presidente, sim, que é eleito pela população, e ele tem o seu chanceler, que esse sim é o chefe de governo. Então, o presidente chefe de Estado, chanceler chefe de governo, tudo bem? É o caso da Alemanha, por exemplo. Então, no parlamentarismo, quem governa é o parlamento, por meio do gabinete, que é formado pelo primeiro-ministro, que é geralmente oriundo do partido majoritário. Então, nós elegemos o parlamento, né? Eles, no caso, né, elegem o parlamento, e a partir da eleição do parlamento, os parlamentares vão formar um colégio legislativo, um colégio eleitoral, e esse colégio eleitoral vai escolher quem vai ser o chefe do executivo, que no caso vai ser o primeiro-ministro ou o chanceler, tá bom? Então, o primeiro-ministro é eleito pelo parlamento, e ele vai exercer a função de chefe de governo. Primeiro-ministro eleito pelo parlamento, que exerce a função de chefe de governo. Aí você pode falar assim, professor, então o parlamento ele tem o total controle, em partes, tá? Por exemplo, existem algumas questões aqui que vale a pena falar, que é justamente do chamado princípio de responsabilidade ministerial e o direito de dissolução. Então, o que seria esse princípio de responsabilidade ministerial? Isso aqui é assim, o governo ele pode ser demitido caso haja a retirada da confiança, o voto de desconfiança, por parte do parlamento, que poderia ser unicameral e bicameral. Veja bem, quando a gente estuda o John Locke, lá na filosofia principalmente, o Locke ele fala que poder é um voto de confiança, é o que ele chama de trust, né? Então, o contrário disso é o voto de desconfiança. O que vai acontecer, né, quando o governo ele não está cumprindo com suas obrigações e o parlamento decide, então, formar mais uma vez, né, uma comissão para votar se esse cara vai continuar ou não governando. Só que, por outro lado, existe uma contrapartida, né? Para o caso do parlamento, por exemplo, se tornar corrupto demais, para o caso do parlamento, então, começar a agir de uma maneira que não é legal, então vai haver uma contrapartida e essa contrapartida é o direito de dissolução, né? Ou seja, o primeiro-ministro, caso o parlamento, né, tenha os seus problemas, ele pode, então, diluir o parlamento e convocar novas eleições. Tudo bem? Então, essa é a ideia, a diferença aqui entre presidencialismo e parlamentarismo. A combinação desses sistemas de governo pode se dar, então, na forma, né, que são a seguinte: uma monarquia parlamentar, ele está muito lá, mais os países nórdicos, né, os países lá de Inglaterra, Reino Unido, né, essa região. Você vai ter também ali a República Presidencialista, que vai seguir muito o modelo norte-americano. Então, no caso, você tem aqui Brasil, Argentina, a maioria das monarquias, das repúblicas presidencialistas vão acontecer na América Latina, tá bom? Sendo o principal centro aí os Estados Unidos. E a República Parlamentar, que existe lá em Alemanha e Portugal, por exemplo. Tudo bem? Bem, nesse sentido, a partir disso, então, a gente pode falar como que se dá a participação política. A participação política, ela vai se dar sempre de duas maneiras: por meio de partidos e por meio de sistemas eleitorais. Bem, os partidos, né,
políticos, vamos definir primeiro o que são partidos políticos, são as organizações baseadas em uniões voluntárias orientadas para influenciar ou conquistar o poder do Estado. Sociologicamente, são estruturas fundadas na ideologia da representação política. Juridicamente, já são organizações de direito privado que congregam cidadãos e afinidades ideológicas e políticas, tudo bem? De fato, todos os partidos eles podem ser de contestação ou sustentação. É o que nós chamamos os partidos que contestam, né, são os partidos de oposição, e os partidos que sustentam o governo são os países de situação, tá? Ou, aqui no Brasil falamos muito em base aliada do governo, né? Ou seja, os governos eles estão em permanente tensão de luta pelo poder institucionalizado e é aí que os partidos atuam. Existem sistemas partidários, portanto, e a gente diferencia aqui 3 deles, né? A fisionomia do governo, ela depende desse sistema partidário, e aqui a gente vai ter 3 deles, né? E a sua tipologia seria assim: o monopartidarismo, tá? Onde o poder se concentra em um único partido, só pode haver um único partido nesse modelo de governo, e lá você tem o comitê dirigente do partido, o secretário-geral, que geralmente também é o chefe de governo. Ele é muito comum em governos totalitários, tá bom, pessoal? Vimos isso lá na Itália, vimos isso na Alemanha, vimos isso também na União Soviética. Também temos o chamado modelo de bipartidarismo, né? Quando atua apenas 2 partidos, sem a presença de outras forças políticas, tá? É o caso do Brasil, por exemplo, no período da ditadura militar, onde a gente só tinha o Arena, que era o Partido dos Militares, e o MDB, que era o Partido Civil, tá? Bipartidarismo existe em outros países. Às vezes as pessoas falam, professor, então é como nos Estados Unidos? Bem, nos Estados Unidos ele tem um detalhe, gente. Para a corrida presidencial, você tem um afunilamento entre o Partido Republicano e o Partido Democrático. Porém, nos estados você tem a atuação de outros partidos, tá? Então lá existe também o multipartidarismo. É um pouco diferente a coisa lá, tá? Mas quem tiver dúvida aí, manda mensagem, a gente depois pode conversar sobre isso. E aí você também tem o caso aqui do chamado sistema multipartidário, que é o caso brasileiro, né? Você tem uma infinidade de partidos aí que vão disputar as esferas governamentais. Tudo bem? Bem, e o sistema eleitoral? Agora vai complicar um pouquinho mais, tá, pessoal? Quero que vocês prestem atenção, porque agora aqui tem alguns dados que são um pouco complexos, tá? Eu não vou ficar fazendo cálculos aqui, mas é importante que vocês tentem buscar, pesquisar sobre esses cálculos na internet. Se tiver alguma dúvida, eu posso mandar para vocês. Então, veja bem. As regras pelas quais os representantes são escolhidos, elas se dão a partir desse sistema eleitoral. Ou seja, a legislação eleitoral é o conjunto dessas regras que vão disciplinar as eleições, estabelecendo então normas, datas, horários para sua realização. Em geral, tais regras diferem para a disputa de cargo executivo e legislativo, tá? Como eu já falei anteriormente, quando eu estava explicando para vocês lá a divisão dos poderes, tá? Ou seja, no Poder Executivo nós temos uma eleição majoritária e no Poder Legislativo nós temos uma eleição proporcional. Vou explicar o que significa isso. Bem, então é assim, para o Executivo, a votação é sempre majoritária, então é muito mais simples. Quem receber a maioria dos votos vai ser eleito. Algumas questões que vocês têm que lembrar, tá? Para que você tenha aí o segundo turno, é necessário que os municípios tenham que ter mais de 100 ou 150 mil eleitores. Eu preciso confirmar esse número para vocês. Tá? Então, nem todo município vai ter segundo turno. Tá? E para que não haja segundo turno, tem que ter mais de 50% dos votos. Tá? Quando não tem os dois, o primeiro aí, o que recebeu mais votos, então acaba indo para o segundo turno. Tá? Bem, já no caso do legislativo, a votação é proporcional, tá? E o que isso significa? O voto, ele vai para o partido ou a frente partidária, que a gente pode chamar também de coligação, que é a aliança entre partidos. Mediante, então, a aplicação de um quociente eleitoral, tá? E o que significa? O quociente eleitoral é assim, tá? Vamos por partes. Em primeiro lugar, todos os votos da eleição, eles vão ser somados e eles serão divididos pela quantidade de lugares a serem preenchidos. O número de cadeiras, seja de cadeiras legislativas no município, na Câmara dos Vereadores, nas Assembleias Legislativas dos Estados ou lá no Congresso, tá bom? Então, em primeiro lugar, nós dividimos a quantidade de votos válidos na eleição pela quantidade de lugares a preencher. Aí a gente vai ter aqui, então, um número que vai ser referente ao quociente eleitoral.
tá bom? No caso do Brasil, a gente tem também o chamado quociente partidário. Ou seja, é assim, cada partido ou coligação, o quociente partidário, você divide o quociente eleitoral pelo número de votos válidos na legenda ou na coligação. Ou seja, se você tem uma coligação, são vários partidos, cada voto para qualquer que seja desses partidos vai somar para fazer o cálculo do quociente partidário. Então é assim, número de votos válidos pelo partido dividido pelo quociente eleitoral, tá? Se der menos que 1, não elege ninguém, tá bom? Então, por exemplo, existem casos, e presta atenção nisso, que às vezes um único vereador é o segundo mais votado da eleição no município, porém o seu partido é pequeno, não fez coligação com ninguém, e o partido não teve uma quantidade suficiente de votos para dividir, né, pelo quociente eleitoral. Quando divide, dá menos que 1. Ou seja, mesmo que seja um dos caras mais votados na eleição, ele não assume o cargo. Ele só assumiria o cargo se ele fosse o mais votado. É a única exceção. Então, por exemplo, na eleição de São Carlos, né, na última eleição, a cidade aqui onde eu estou falando, a gente teve uma vez aí o caso de um eleitor, de um partido pequeno, que foi o segundo mais votado, e a quantidade de voto dele era o dobro do terceiro colocado, e ele não foi eleito porque o partido não tinha coligado com ninguém e porque não atingiu aí, né, o quociente partidário de 1. Tudo bem? Então isso acontece. E é importante observar que lá, né, quando o Eduardo Cunha era o presidente da Câmara, isso lá em 2014, que foi o processo também aí que houve o processo de impedimento, aquela coisa toda, o que aconteceu? Nós tivemos aí uma reforma eleitoral, e essa reforma eleitoral ela estabeleceu uma questão que é assim: para que um candidato seja eleito, ele tem que atingir 10% do quociente eleitoral. Olha que interessante isso. Por quê? Porque senão, né, você tem muito aquela coisa dos tal puxadores de voto. Então, por exemplo, vamos lembrar do Tiririca, né? O Tiririca, na primeira eleição dele, ele recebeu mais de 6 milhões de votos. Com um palhaço lá, né, fazendo piada, pior que tá, não fica, aquela coisa toda. E o que aconteceu com isso? O resultado disso foi que ele puxou mais 6 junto com ele, que não eram para ter sido eleitos, né? Então, na realidade, esses fantoches, esses palhaços que eles colocam aí, é proposital. Essas pessoas famosas, né, que avacalha. Por quê? Porque no imaginário social, no senso comum e na ignorância política que as pessoas têm, a falta de cultura política faz as pessoas achar que isso é um voto de protesto, quando na realidade eles estão alimentando um sistema que pode ser corrupto, entendeu? Então isso é um problema muito sério, tá? Então por isso que houve essa ideia aí de que 10% do quociente eleitoral precisa ser atingido para que o cara seja eleito. Vou dar um exemplo aqui, ó. No Rio de Janeiro, o quociente eleitoral para as eleições de deputado federal é em torno de 150 mil votos. Então, veja bem, um concorrente ele tem que ter cerca de 15 mil votos para ele poder ser eleito. Então, imagina uma situação assim, ó, em que um partido recebe 310 mil votos, tá? Com 310 mil votos, você dividindo aí, então, o quociente aí, o que vai acontecer, né? Teoricamente, ele poderia estar elegendo aí pelo menos uns 2, né? Mais ou menos seria isso. Então, com a distribuição do votos, tal qual apresentado no quadro a seguir que a gente vai ver. Como o partido ultrapassou 2 vezes o quociente eleitoral, né? Que seria isso daqui, o que vai acontecer, né? Ele teria a condição de eleger 2 candidatos, tá? Então, olha, vamos ver o seguinte, né? No quadro que a gente está vendo aqui, presta atenção, ó. Beleza, ele tem 310 mil votos, ele atinge o quociente eleitoral, então ele teria a condição aqui, ó, quociente eleitoral de 150 mil, então ele teria a condição de eleger 2. Por que ele não vai eleger 2? Porque apenas o candidato A, que atingiu os 15 mil, tá? Ou seja, 10% dos 150 mil, 10% do quociente eleitoral. Então, se ele não atinge, ele não vai poder ser eleito. Nesse sentido, a cadeira, né, a segunda cadeira ela é perdida e vai ser redistribuída para o outro partido, o partido seguinte que recebeu mais votos. Tudo bem? Então isso aí é interessante a gente entender, tá bom, pessoal? O sistema eleitoral é um pouco complexo,
mas ela é importante. Agora, uma dúvida que fica aqui, então, é como que funciona a organização dessas eleições. O voto, ele vai para quem? Presta atenção, gente, temos que saber diferenciar muito bem o que é lista fechada de lista aberta. Vou dar um exemplo. Lá, no sistema parlamentarista inglês, a lista é fechada. Ninguém vota em candidato, as pessoas votam na legenda, votam no partido, tá? Vota num número, certo? E esse número é assim, antes da eleição, eu estou falando isso para a gente saber quem será eleito, a classificação desses candidatos ao parlamento, tá? Em primeiro lugar, lista fechada, a classificação ela é anterior. Quem decide é o próprio partido a partir de uma eleição democrática interna a ele. No caso do lista aberta, que é no caso brasileiro, por exemplo, quem decide, quem define a classificação dos candidatos é a eleição. Então ela sai depois. Então é assim, lá na Inglaterra, por exemplo, antes da eleição, os partidos divulgam na mídia uma lista com a classificação dos partidos. Essa lista com a classificação dos partidos, ela vai ser assim, se você tem um candidato nessa lista que está lá em terceiro ou quarto colocado, você vai tentar angariar votos para o seu partido, tá bom? De modo que, quanto mais votos tiver no partido, mais candidatos serão eleitos, porque você aumenta o quociente do partido. Já no caso do Brasil é diferente. Aqui a lista é aberta, então votamos no candidato, mas há uma opção. Se eu quiser votar só na legenda do partido, eu também posso. E aí esse voto vai contar para o partido ou para a coligação, tá? Então, o regime de lista aberta, o partido seleciona os candidatos e esses disputam livremente. Qual que é a questão? Existe dentro disso uma maior independência ao político e à escolha do eleitor. Só que isso limita o controle do partido sobre o comportamento do político. Então é assim, gente, né? Assim como os franceses costumam dizer que na França eles gostam de universidade, assim como os brasileiros gostam de futebol, né? De estádio, né? Eu costumo dizer que dentro desse sistema político que a gente está vendo aqui, né? Assim como aqui a gente troca de partido igual os ingleses trocam a camisa, o time de futebol, né? Seria ou melhor dizendo, não sei se lá eles trocam, né? Mas aqui é muito mais fácil trocar de partido do que trocar o time de futebol que a gente torce, né? Passar a torcer para outro time. Aliás, isso seria um completo sacrilégio, né? Mas enfim, então na realidade é isso, né? O que a gente vê? A gente vê que esses políticos não estão nem aí, né? Eles não se importam com a ideologia partidária. A ideologia partidária às vezes não significa nada para eles. Eles entram e saem de partidos para estar lá, para ser votados e tudo mais. Então acaba sendo bem complicado isso, né? Eles se vendem, trocam facilmente de partido. Tem gente que governa, que é presidente e nem partido tem, né? Se é que vocês me entendem. Então, isso permite, né, o partido, o sistema de lista fechada, ele então permite um controle maior do candidato pelo partido e, por outro lado, no caso de lista aberta, não é assim que acontece. Bem, nesse sentido, pessoal, no sistema proporcional de lista aberta, então, você tem um incentivo à coligação entre partidos, porque é essencial para a sobrevivência dos partidos pequenos. Só que isso acaba provocando uma fragmentação partidária muito grande, que dificulta a formação de maiorias estáveis no parlamento e obriga o partido no poder executivo a negociar alianças e coalizões para poder governar. E aí vem o problema, né? No final desse curso a gente vai falar, por exemplo, sobre as marcas políticas no Brasil, né? E uma das coisas que a gente vai comentar é sobre a questão do clientelismo, por exemplo, os favores, né, que são com os sistemas privados. A gente também tem trocas de favores entre políticos de maneira geral. Então, pelo fato do candidato ter uma maior autonomia na campanha, contrariando as orientações, objetivos do partido, né, o que acontece? Né? A gente acaba, então, tendo um problema aí de negociações, de alianças e tudo, e isso acaba sendo o grande fruto da corrupção, tá? Entenda uma coisa, gente, o nosso sistema eleitoral proporcional de lista aberta, quando a gente olha para ele, a gente vê muitas falhas. E a gente fala, pô, então esse é o verdadeiro fruto da corrupção, temos que mudar as coisas aqui, virar parlamentarista. Não é isso, tá? Não é necessariamente isso. A questão é como que a gente... O ideal seria criar uma cultura política
centrada principalmente na ética, tá? Centrada principalmente numa postura de indivíduos que se propõem a assumir esse corpo de governantes que seja minimamente ético, entende? Esse é o problema. O problema está justamente nas pessoas que estão lá. Não está necessariamente, né, no sistema em si. O sistema tem suas falhas, ele tem que ser repensado? Tem, né, mas repensado de modo a evitar que coisas assim aconteçam. Tudo bem, gente? Então é isso, pessoal. No que se refere aqui às aulas sobre a forma como está organizado o governo e tudo mais, é isso que a gente teria para falar. Então, para a próxima aula, veja bem, a gente já vai começar a discutir o Estado moderno e as faces que ele vai assumindo ao longo do tempo. Tudo bem? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês aí e espero vocês, então, na próxima aula, tá? Para a gente poder fechar esse debate sobre o poder político e Estado. Um abraço a todos aí, bons estudos, tá? E até a próxima.